Olá, amigos! Nós vamos hoje falar sobre um programa muito interessante, o Prancha Fácil. É um programa relativamente novo e ele atende a uma situação muito específica, que é a pessoa, a criança, o adulto com paralisia cerebral. Na verdade, ele atua para a criação de ferramentas que permitem a comunicação desse indivíduo com as outras pessoas, através de um mecanismo que a gente chama de pranchas de comunicação. Deixa eu entender um pouquinho, vamos entender um pouquinho melhor a situação. O que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral é uma situação que ocorre geralmente quando durante o parto falta o oxigênio para a criança. Por exemplo, o cordão umbilical se enrola no pescoço, ou durante o parto, uma pressão sobre a caixa craniana. Bom, um dano qualquer que provoca um dano físico ao cérebro. Tá? E aí a pessoa nasce e cresce, mas com alguma sequela desse processo. Pode ser que seja uma sequela de ordem cognitiva, mas em muitos casos a sequela é de ordem de movimento. A pessoa perde a habilidade de se movimentar com precisão ou perde a habilidade de falar. No caso específico de perder a habilidade de falar ou de falar com dificuldade, a comunicação passa a ser um problema muito sério a ser equacionado. E a forma mais utilizada nessas situações é o que a gente chama de prancha de comunicação. Vamos dar uma olhada aqui o que é uma prancha de comunicação. Tá. Exposição acessível. Nós temos aqui uma prancha de comunicação em que são mostrados diversos ícones, né? Normalmente podem ser associados ou não a textos, né? E a criança ou o adulto vai utilizar um mecanismo qualquer para selecionar uma dessas figurinhas para então indicar o que ela deseja. Por exemplo, quero andar de ônibus, vai depender um pouco do tipo de dispositivo que você tem. Pode ser que seja um acionador de mão, pode ser que você tenha uma tela de toque e a criança vai tocar a tela no ônibus. O certo é que quando esse toque se fizer, eu vou fazer um exemplo aqui, se abre normalmente uma outra prancha. Ônibus. Apertar o botão. Isso que nós mostramos é uma prancha computadorizada, mas não é necessário que você trabalhe com uma prancha computadorizada. Você pode trabalhar com uma prancha escrita, impressa em papel, e a criança vai então apontar o item que ela deseja. Você pode fazer muitos tipos diferentes de pranchas, e isso dá um trabalho danado, né? A prancha de comunicação, para ser realizada, para ficar bonita, para ficar bem acabada, o trabalho realmente é muito grande. E normalmente um terapeuta ou a família da pessoa que tem uma paralisia cerebral ou outras situações também físicas que podem provocar uma dificuldade enorme na fala. Por exemplo, a pessoa está no hospital toda entubada e esse tipo de sistema de comunicação pode ser utilizado para informar o que a pessoa deseja. Tá? Mas vamos pensar no caso específico da criança com paralisia cerebral. A quantidade de informações que podem ser necessárias serem passadas ou serem informadas pode ser bem grande. Então, a trabalheira que dá para você criar pranchas de comunicação, ainda mais se você quiser criar pranchas de comunicação bem feitas, bem acabadas, é muito grande. Então, para isso, foi criado o Prancha Fácil. O Prancha Fácil é um programa que foi projetado para que a criação de pranchas de comunicação, tanto aquelas que vão ser impressas, quanto aquelas que vão ser utilizadas no computador, como eu mostrei aqui, possa ser muito rápida, muito eficiente e muito precisa. Então, vou chamar aqui o Prancha Fácil. Temos aqui o ícone, que é um bonequinho, uma carinha de bonequinho. A gente clica nesse bonequinho, aparece aqui uma tela com o nome dos autores. E eu vou falar um pouquinho sobre esses autores. Vou até fazer essa tela aparecer novamente. Temos aqui José Antônio Borges, Júlio Tadeu da Silveira e Miriam Bonadil Pelosi. Essas três personagens, essas três pessoas, trabalham na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa pessoa aqui de baixo, a Miriam Bonadil Pelosi, é, na verdade, a mentora do projeto.
nós pertencemos, na verdade, a uma entidade comum, que é chamado Centro de Referência em Tecnologia Assistiva daqui da UFRJ, e através desse centro a gente criou esse software. Bom, vamos lá. Está aqui o Prancha Fácil, essa telinha de entrada do programa, que você tem várias opções, criar projetos, escolher pasta, e assim por diante. E tem uma areazinha aqui, um bonequinho. Como é que você chama a coisa? Eu vou imaginar que você já tenha uma prancha pronta, e aí um conjunto de pranchas prontas, isso vai facilitar um pouco o nosso estudo. Então, aqui embaixo do bonequinho, o bonequinho está segurando uma prancheta, tem escrito aqui, minhas pranchas, área de trabalho, e tem aqui Drive E, Drive F, outro lugar. Essa coisinha do bonequinho aqui serve basicamente para você dizer em que lugar do computador você vai colocar as suas pranchas de comunicação. Em geral, essa opção aqui, Minhas Pranchas, é a mais interessante, que é um lugar do computador, na verdade fica dentro da pasta Meus Documentos, uma pastinha chamada Minhas Pranchas, em que você vai colocar ali todas as pranchas ou até todos os projetos que você deseje, contendo várias pranchas. Então, vou escolher aqui Minhas Pranchas e vamos escolher uma pasta. Essa pasta Minhas Pranchas ela é criada automaticamente quando o software é instalado. E posso colocar lá dentro dessa pasta diretamente um projeto, né? Eu já fiz isso, eu coloquei lá dentro um projeto de exemplo, né? Ou eu posso criar dentro dessa pasta uma série de outros projetos, cada um dentro da sua pastinha individualmente. Aqui nesse caso é um teste bem simples, coloquei dentro diretamente de Minhas Pranchas o projeto que contempla a demonstração que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Editar. Quando você seleciona a opção de editar, você está pedindo ao software para mostrar para você o teu projeto, o conjunto de pranchas que compõem a sua atividade. Aqui, nesse caso, nós temos um conjunto de pranchas, tá? Que eu posso selecionar. As pranchas estão mostradas aqui da esquerda. É importante a gente notar que quase nunca a gente cria uma prancha só. A comunicação, normalmente, ela é feita com várias pranchas. E a esse conjunto de pranchas que a gente normalmente chama de projeto. O que é um projeto? É um conjunto de pranchas, tá? E essas pranchas podem se encadear entre si, ou seja, a partir de uma prancha, você chega em outra prancha. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse caso aqui. Temos aqui uma prancha chamada capa. Está aqui o nome, capa, né? E dentro da prancha capa, você tem aqui uma visualização da prancha capa. Aqui abaixo, você tem quais são os itens de que é composta esta prancha. Tem um item chamado exposição, que é esse aqui. Um item chamado ponto de ônibus, esse segundo aqui. Um item chamado ônibus, o terceiro, e assim por diante. Vamos dar uma paradinha agora. Em seguida, nós retornaremos com a edição de um desses itens da prancha.